Então, a origem do processo de produção do queijo aqui no Brasil e em Minas Gerais é bastante complexa, né? Alguns estudiosos, como José Newton Menezes, apontaram, né, no dossiê do registro do queijo pelo IPHAN que a técnica vinha da Serra da Estrela, né, que realmente é uma região importante produtora de queijo da região de Portugal, que fica mais na região centro, uma região muito fria, né, que inclusive em alguns períodos de inverno cai neve, essas coisas. E uma região que já tem um conhecimento grande de produção de queijo. O próprio país, o próprio Portugal, tem uma dificuldade de reconhecer, né, qual a origem do próprio queijo de lá, né? Alguns estudiosos, né, em Portugal, rasteiro, né, como o Martinho, falavam que Portugal, o próprio país inteiro já se produzia queijo na região. A região do Algarve, que é a região sul, né, de Portugal, é a região que teve uma presença importante de gado leiteiro também, assim como a região norte, a região do Minho, que também se desenvolveu muito em questão de agricultura, né? Mas também a gente não pode esquecer da região do Alentejo, né? Que também era uma região importante produtora de queijo. Então, assim, se pegarmos documentos antigos, né, como relatos de naufrágios, de embarcações portuguesas, lista, né, de alimentos que se embarcava para a colônia, né, para a América Portuguesa durante o século XVIII, nós vamos perceber que muitos queijos que vinham de Portugal para o Brasil eram da região do Alentejo, né? A região da Serra da Estrela, em questão de documento, é uma região que tem o relato, né, a menção mais antiga de produção de queijo em Portugal, né? Foi um dramaturgo importante lá em Portugal, que é o Gil Vicente, que ele relata, né, de uma forma mais teatral, inclusive para a rainha e o rei, e oferecem o queijo da Serra da Estrela, da região de Ceia, para a rainha, né, depois do seu filho ter nascido, né? Então faz parte dos presentes que a Serra da Estrela enviou para a rainha. Então essa é a documentação mais antiga de Portugal, mas não quer dizer que essa também seja a região mais antiga produtora. É uma região importantíssima hoje, com indicação geográfica, né, que isso quer dizer que somente aquele tipo de queijo pode ser produzido naquela região. Entretanto, o queijo que é produzido na Serra da Estrela e praticamente na maioria das regiões em Portugal é feita com leite de ovelha, né? Ultimamente tem se utilizado outras misturas, como leite de cabra, leite de vaca, mas o mais tradicional queijo em Portugal é feito com leite de ovelha, que é mais gorduroso e utiliza um coagulante diferente do que utilizamos aqui, né? Que é o coagulante de origem animal, e lá utiliza uma flor que se chama flor de cardo, que foi utilizada desde a antiguidade clássica para se coagular o leite para se fazer o queijo, que é uma técnica também de outras civilizações, né? Entretanto, outros estudiosos, né, inclusive uma pesquisa, uma tese, né, de doutorado que foi publicada mais recentemente, atribui, né, a nossa técnica, né, esse aprendizado nosso de fazer o queijo com a região dos Açores, né, que é um arquipélago que fica distante cerca de 2 horas, né, de voo de Portugal no sentido para o Brasil, e fica no meio do Oceano Atlântico, né? Então nessa região, que é uma região autônoma, né, mas que é pertencente também a Portugal, tem diversas pequenas ilhas, né, 9 ilhas, e 2 dessas ilhas são importantes regiões produtoras de queijo, mas feito com leite de vaca, né? E essa região teve também várias culturas, né, envolvidas, como os holandeses, né? Portugal também teve uma influência de outros povos, né, na produção do queijo. E essa região ela tem esse diferencial porque é uma região que se aproxima em questão sensorial, né? Inclusive de relevo, de paisagem também com a região de Minas, né? Que é a região mais montanhosa, o clima também é um clima favorável para a produção do queijo. Então, uma linha, né, de estudiosos atribuem, né, esse nosso conhecimento de produção do queijo
por portugueses que vieram, né, da Serra da Estrela, ou que utilizaram a técnica da Serra da Estrela, apesar de que a técnica se diferencia, até porque nós não usamos a flor do cardo aqui. Então, assim, quando o português colocou os pés aqui, ele sempre teve que se adaptar a esse novo contexto, ao clima, ao tipo de coagulante, ao gado que não existia aqui no Brasil, né? O Pero Vaz de Caminha, quando chega aqui na colônia, ele já cita que aqui existia índios, mas que não conhecia nenhum tipo de gado, nem criava galinha, nem criava porcos e nem o gado, né? Então isso é um registro de que o gado não existia aqui na América Portuguesa e realmente o gado leiteiro foi trazido pelos portugueses também. Alguns relatos dizem, né, que veio em 1534 para a capitania de São Vicente, mas outros documentos também relatam que o gado também veio pela região nordeste, né? O Pernambuco, né, utilizava bastante o gado para o trabalho agrícola, e a Minas Gerais não teve só uma relação forte com essa região da capitania de São Vicente, mas também com o próprio Pernambuco, com Bahia também, né? Alguns documentos revelam essa troca comercial entre Minas e esses estados. E por isso que eu acho muito difícil, né, que definimos, né, de uma forma concreta, objetiva, né, essa origem, né, da produção do queijo em Minas Gerais, até porque Minas Gerais, a capitania, ela foi desmembrada da de São Paulo bem depois, né, dos outros estados, né? O Brasil né, descoberto em 1500 e Minas Gerais teve uma produção, exploração de ouro em 1700, ou seja, no espaço de 200 anos, né, houve produção de queijo em outras regiões, né? Isso provoca diversos trânsitos culturais, né? Então é difícil cravarmos, né, quem que trouxe a técnica, mas podemos deduzir que realmente no período colonial o Cerro teve uma presença grande também de portugueses, mas também teve uma presença de africanos, né, que vieram para essa região. E isso é muito difícil se comprovar, né, porque alguns documentos também se perdem durante esse tempo. Alguns documentos já se revelaram que o queijo, durante o período colonial, era furado, né, para que não houvesse contrabando, né, e isso ocorre na região do Cerro. Então, um documento que comprova essa produção histórica na região de quase 300 anos e que ocorreu de uma forma ininterrupta, né? Mas hoje não conseguimos definir qual que foi a origem da produção, até porque Portugal já se produzia queijo em diversas regiões de Portugal, apesar que a Serra da Estrela realmente é a mais famosa. E em contrapartida, os Açores, apesar de produzir o queijo feito com leite de vaca, também não podemos dizer que é a região que teve essa origem, né, da produção, porque o fato de ser feito com leite de vaca não quer dizer que utilizamos a técnica deles. Em Portugal todos sabiam fazer queijo, né, durante um certo período, né? Às vezes com cardo, o coagulante vegetal, mas Portugal, como ela absorveu diversas tradições e conhecimentos de outras civilizações, como eu já tinha dito, como com os gregos, com os romanos, que estiveram antes, com os próprios árabes, já tinha um conhecimento de uso de outros coagulantes. Outros coagulantes que podemos citar, que eram utilizados para fazer o coagulante, era lebre, né, coelho, era alcachofra, era a própria flor do cardo, que tem um aroma também agradável, também é utilizado. Então eram diversos coagulantes que podemos citar e que eram utilizados, né? Então isso não quer dizer que o português que veio para o Brasil trazendo a técnica não sabia dessas técnicas que envolviam outros coagulantes, né? Existe uma seleção, né, da melhor técnica que eles achavam que era melhor nessa região, até porque a flor do cardo é uma planta originária da região do Mediterrâneo, então ela é muito produzida nessa região, então pode ser por facilidade, disponibilidade desse coagulante que eles optaram por fazer com o uso de flor de cardo, né?
Então, para finalizar, né, essa questão, a minha pesquisa ela não vai definir uma região de origem, né, desses conhecimentos, até porque Portugal também teve uma influência de outros povos, mas para dizer que outras regiões em Portugal igualmente tiveram importância para essa transmissão de saberes, né? E na medida que se chegou ao Brasil também, esses diversos trânsitos culturais acaba dificultando, né, esse estabelecimento mesmo da origem, né? A região do Cerro, temos que citar também, que é uma região que estava dentro da demarcação Diamantino, né, durante um período grande. Houve uma restrição muito grande de pessoas aqui na cidade também, por imposição da coroa portuguesa. O processo de fazer o alimento envolve também não só o conhecimento da técnica, mas todos os processos para se fazer esse alimento, né? Então nós não podemos garantir que não houve uma ajuda também de pessoas negras escravizadas, né, na produção, né? Pode ser que também que tiveram alguma ajuda também na ordenha. Então tudo isso, né, só o fato de ajudar na ordenha, de lidar com o gado, tudo isso faz parte da história da alimentação e da própria produção do queijo do Cerro, né? Então é muito difícil sabermos, né, e definirmos mesmo essa origem da técnica. Diversas mãos, né, pode ser as europeias, quanto dos próprios colonos e africanos também poderiam ter apoiado essa produção aqui, né? Então essa história e a origem é cheia de várias hipóteses, porque a nossa história permite isso, né? Essa transmissão da técnica envolve vários trânsitos culturais, né, e vários povos que vieram aqui para essa região. Então, a história da produção do queijo é uma história muito antiga, né, há cerca de 10 mil anos atrás, né? O gado leiteiro, ele começa a ser utilizado para ordenha a partir da Ásia, né? Então, a partir da Ásia, ele vai para outras regiões que vão se tornando independentes, né? A África é uma região também, né? É um continente que já se produzia o queijo, inclusive diversos estudos, né, que apontam para a origem do gado leiteiro em Portugal, reconhecem, né, essa importância que a África teve com a produção, né, com a criação do gado leiteiro, que é levado para Portugal, né? Então Portugal teve o domínio de romanos durante vários períodos, né, antes de se tornar Portugal, mas também teve um domínio dos árabes, né, que também já se dominava o pastoreio, as técnicas de produção do queijo, o lidar com o terreno, com o clima, né, a se adaptar à região. Então a história de Portugal também, da própria produção do queijo, ela também é uma história muito antiga, né, que começa com a produção do queijo em diversas outras regiões, né, do mundo, né, como a Ásia, que vai trazendo, né, transportando esse gado para essa região que seria hoje denominada Europa. Então, o próprio consumo do leite, primeiramente, era desencorajado, né, por tratados médicos, né, por dizer que o adulto não podia beber leite, né, que isso é uma coisa que era só para criança. O próprio ser humano também não tinha resistência à lactose, né? Então isso também faz parte da própria evolução do homem consumindo um alimento que não é feito para ele ser consumido, né? Então o leite não era um alimento apropriado para adulto. Então a partir da resistência do homem à lactose é que vai havendo um consumo maior de leite, né? E depois de um tempo, né, tem as lendas, né, de descoberta, né, de como que o queijo surge. O homem vai utilizando o leite para que o leite tenha uma longa vida, né, tem um período maior de consumo. Então, através da produção do queijo, se consegue manter os nutrientes do leite, que é importante, como gordura, e que dá muita força, muita energia, e
transforma em um produto de alta durabilidade, né? Porque o queijo, depois de processado, né? Depois de produzido, consegue manter esses nutrientes do leite e também consegue, durante vários dias, né? Com que as pessoas consigam ter uma energia maior durante o consumo, né? Mas o queijo também tem diversas histórias que envolvem o consumo do queijo, inclusive durante a Idade Média era substituído, né, pela carne, né? A carne não era bem vista pela Igreja Católica, então era substituído pelo queijo. Em algumas situações também o queijo era tido como um alimento de pobres, né? Na civilização grega era visto como um alimento de pessoas pobres, né? Durante a Idade Média também os nobres não utilizavam, não comiam o queijo, né? Porque era um alimento de pobres juntamente com o pão, né? E depois o queijo vai tendo uma outra representação na sociedade, a partir da Idade Média, que é mais encorajada ao consumo, né? Então, diversos livros de receita vem citando, né, o uso de queijo nas receitas. Aí vai surgindo queijos importantes como o queijo ricota, que é um queijo que era produzido desde a Idade Média, o queijo mussarela, né? Aí os queijos vão sendo mais maturados, né? E isso vai trazendo um requinte maior para o consumo do queijo no Ocidente, né? Então tem diversos livros preservados que falam desse uso do queijo que são inseridos na alimentação de uma forma mais requintada, né? Então nós vemos aí que vários queijos hoje são super famosos no mundo todo, como queijo parmesão, ricota, e que eram utilizados desde o século XIII, desde o século XII. No caso de Portugal, alguns documentos relatam que era um produto também muito consumido pela classe menos abastada, mas também pelos ricos, né? Então não tinha essa distinção. E no caso da produção em Minas Gerais, era necessário um consumo, né, um abastecimento alimentar nessa região. Essas longas distâncias que as pessoas andavam, né, durante as capitanias, eram longos trajetos, era uma forma, né, que se tinha também de preservar os nutrientes, né, do leite no queijo, né? Então o queijo também vinha nas embarcações, né, de Portugal para o Brasil, justamente porque era um alimento que salvava, né? A gente pode dizer que se salvava da fome durante esses longos caminhos, né? Durante esses dias que se passavam nas embarcações, né? Alguns relatam que eram cerca de 40 dias para se atravessar o Atlântico, e o que eles traziam era justamente produtos que eles tinham um potencial nutricional maior, né? Para que eles pudessem atravessar sem maiores problemas. Algumas vezes eles abasteciam, né, na região dos Açores, né, que é uma região que fica no meio do Oceano Atlântico, mais ou menos no meio, né, do Oceano Atlântico, mas também eles já vinham trazendo alguns produtos direto de Portugal. Então era necessário, né, um alimento de força e bem, né, com muitas características nutricionais para se aguentar essas longas viagens. E depois de um período, o queijo ele também vai ganhando outras representações aqui, né, com a presença dos tropeiros, né? Então já passa numa parte mais de trocas comerciais, né, de vendas para consumos. Documentos comprovam uma troca intensa, né, entre a região de Diamantina, com Peçanha, Rio Vermelho, né? Então durante esse período havia uma troca comercial muito grande, tanto de produtos alimentares, né, com essa presença forte dos tropeiros, quanto também do próprio gado, que vinha da Bahia, que vinha de Pernambuco, e também que passava também pela região de Goiás, né? Então houve uma troca muito intensa. E hoje nós temos uma representação diferente do queijo, que né, vários estudos demonstram essa importância da produção do queijo após a decadência de pedras preciosas aqui na região, né? O cerro vai perdendo essa capacidade de produção de pedras preciosas, né? E o queijo ele continua tendo uma presença marcante, porque o cerro, diferente de outras cidades, ela
deixou de produzir minério em pequena quantidade, né, como ocorreu em Ouro Preto, em Diamantina, que até pouco tempo ainda se produzia, né, se explorava diamante, mas o Cerro ela optou, né, acabou optando por uma outra alternativa econômica, até mesmo pelas condições climáticas e de terra, né, de clima e terra, né, que a gente fala, né, do terroir, que propiciou que o Cerro continuasse essa produção, né? Então isso faz parte de diversas escolhas culturais, né, que o ser humano faz, e o Cerro continuou essa produção do queijo, e hoje podemos ver que o queijo tem um destaque muito grande aqui, né? Leva o nome do Cerro em Minas Gerais todo, leva o Cerro, né, o nome do Cerro no país, né, no Brasil, e também leva, né, para fora do país também essa possibilidade de reconhecimento dessa produção. E acredito que é importante que nós façamos mesmo esses estreitamento de laços, né, entre Portugal, Minas Gerais e principalmente Cerro, para a gente, né, poder estudar melhor, né? Quanto mais reunimos documentos e pesquisas, mais conseguimos desvendar esses mistérios que envolvem a produção do queijo aqui no Cerro.